Graças a Deus. Olá, gente. Que a bondade do Senhor cresça em teu coração ainda mais nessa noite. A nossa vida de pastor nos faz acostumar-nos com algumas coisas que são ditas muitas vezes. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que tudo aquilo que você fala por muitas vezes, e às vezes até dentro de um uso banal, ele acaba perdendo o seu real valor. Por isso que algumas coisas até no meio da igreja a gente precisou mudar o nome para poder a igreja aceitar, como discipulado, célula e outras coisas do gênero. E chegar aqui diante de pastores e dizer que foi Deus que trouxe você aqui é mais uma frase que a igreja fala todos os dias. Eu entendo que um dos motivos, talvez o único motivo que a Bíblia diz para a gente não chamar o santo nome de Deus em vão é exatamente para ele não perder o seu real valor na nossa vida. Mas eu acredito muito que Deus trouxe aqui, ainda que você tenha comprado a sua passagem, ainda que você tenha pago a sua inscrição, ainda que você tenha sido convidado ou você se programou para vir, mas o Senhor nos trouxe nesse lugar. Nós vivemos um tempo que não é muito comum para pastores sentar para de alguma maneira ser ministrado. A gente até nem sabe muito fazer isso, porque a gente está sempre numa condição de dar. Aliás, por exemplo, eu sei que hoje aqui, para muitos que estão aqui, o maior desafio, talvez, eu não vou dizer o maior desafio, mas eu vou falar de um grande desafio para muita gente que está sentada nessa cadeira hoje. É nesses dias aqui você amarrar o pregador que está dentro de você e sentar só para receber. Porque quem senta para ouvir, para pregar, não senta para se alimentar. A gente não se alimenta quando a gente recebe com cabeça de pregador. A gente ganha uma mensagem, às vezes ganha 10 numa, mas a gente não se alimenta. E daqui a pouco a gente é um bom pregador, mas desnutrido. E o Senhor quer que a gente seja, na verdade, nutrido, fortalecido, para ter saúde interna. Então, eu creio que é um desafio para a gente receber, sentar aqui e amarrar o pregador que tem dentro da gente, a pregadora que tem dentro de você, e a gente receber. O Senhor nos trouxe aqui, não tem dúvida que o Deus Pai, Ele nos reuniu. E mais ou menos por aquilo que a gente já conhece de como as coisas funcionam no Mevan, muita gente tem uma conexão com uma linha virtual que o Mevan tem. Então a gente está mais ou menos conectado, é um ponto de convergência sobre uma referência, sobre um poço que Deus está juntando pessoas para ali beber. Então a minha oração é que a gente consiga entrar nesse lugar. Eu tenho procurado fazer algumas meditações. Eu não consigo falar muito assim longe não, daqui a pouco eu vou botar perto. Eu acho que se baixasse um pouquinho, não sei se pelo menos o meu aqui parece estar um pouco alto. Não sei se é assim mesmo. Tem que baixar. Uma das coisas, queridos, que eu tenho assim percebido, que alguns de nós, ou uma grande parte de nós, estamos correndo o risco de cometer velhos erros de novas maneiras. Nós já estamos assim, o cenário político nos mostra isso. O governo dessa nação, por exemplo, eles acabaram de cancelar um contrato com o ateliê do PT, que durou por 14 anos, e agora refizeram o contrato com o ateliê do PMDB. Então o PMDB agora tem a função de confeccionar novas vestes, novas roupas para as velhas corrupções. E
E nós podemos estar no mesmo lugar, dando nomes novos para coisas velhas, fazendo nova roupagem para coisas antigas. Então o nosso desafio é realmente, de alguma maneira, dar as mãos para aprender com o Senhor nesse tempo, como nós vamos produzir. Eu fiz menção no nosso último momento, assim, apostólico, por assim dizer, sobre o cego que Jesus tocou, que viu pessoas como árvore. E isso tem me feito pensar muito. Essa passagem do cego, ela não sai dentro de mim. Os nossos cafés da manhã, com a minha Lulu, eu e a minha Lulu, eu tenho falado sobre isso com ela, porque nós, de maneira geral, nós que estamos aqui, somos um grupo que temos sido tocados por Deus numa singularidade, não melhor, não pior, mas numa singularidade. E de alguma forma nós estamos nos intitulando Igreja do Reino, ou pessoas do Reino. E Jesus, quando ele toca aquele cego, e a Bíblia diz que Jesus tira ele da aldeia, e Jesus toca nele. E Jesus não perguntou para ele se ele estava enxergando. Jesus perguntou para ele: o que você está vendo? Porque ele agora, ele estava numa condição que ele não era mais cego, mas estava numa condição talvez difícil, horrível, porque ele não era mais cego, mas também não sabia ver. E às vezes eu não sei o que é pior, ser cego ou enxergar e não saber ver. E naquela condição do cego ali, agora ele via pessoas como árvores. Assim, no tocante aos cegos ele era o melhor, mas no tocante a quem via ele era o pior. E Jesus perguntava para ele, ele olhava para os cegos e dizia: os cegos estão na religião, e os cegos isso. E Jesus: mas você está vendo o quê? Não, porque eu não sou mais cego, que os cegos, ele estava muito melhor do que os cegos. Até ele não conseguia imaginar como é que os cegos não podiam enxergar, como se ele nunca tivesse sido cego na vida. Aqui em Itajaí tem uma autoescola muito interessante, porque sabe essa autoescola, esse carro que ensina o outro a dirigir, quem vai tirar a carteira, e é plotada atrás uma frase assim: não buzine, eu sou você ontem. E a gente, irmãos, intitulado assim, Igreja do Reino, parece que a gente agora quer matar quem está na religião e se julga não estar lá. Talvez a gente só não é mais cego. Agora eu pergunto: o que você está vendo? O que você está construindo? O que você está vendo? Quantas pessoas estão interessadas no que você está vendo? Porque só dizer que quando você era cego você tinha uma igreja com 200 membros e agora que você vê só tem 20, porque o resto não queria o reino, eu não sei se isso tem tanto sentido. A gente realmente passou, irmãos, mas eu entendo, sabe, a adolescência, a gente quando chega na adolescência, é fantástico, porque enquanto a gente é criança, a gente é total dependente de tudo, mas quando a gente chega na adolescência, a gente não precisa de pai, de mãe, de governo, a gente precisa de mais nada. E a adolescência tem uma coisa linda. Eu mesmo tenho uma menina de 15 anos, a Sara, está aí na flor da adolescência. Irmãos, às vezes a Sara fala coisas e faz coisas que eu disse a Luciana: essa menina podia casar hoje. Mas daqui a pouco ela fala e faz coisas que dá vontade de devolver a fralda para ela. Então assim, quem saiu da religião e se intitula estar no reino, tem hora que fala e faz coisas que diz: uau, Deus agora se impressionou. Mas também a gente vê coisa no nosso meio que Deus às vezes parece que quer devolver a fralda. Então eu penso que e tem um tempo assim que o pai e a mãe atura a adolescência, que o filho se acha, mas chega uma hora que o pai diz: ó, meu filho, agora a carteira para dirigir, agora vão trabalhar, já deu, agora então não dá mais para aturar algumas coisas. Então assim, o tempo de bater no cego já foi, agora nós precisamos mostrar se estamos vendo de fato, de verdade alguma coisa.
o que estamos fazendo com o que nós estamos vendo. O que estamos vendo está nutrindo, está suprindo, está alimentando? Ou nós estamos vendo pessoas como árvores? E se estamos vendo pessoas como árvores, isso não é errado. Não tem nada de errado. Porque se Deus rompe para algo novo, isso é processual. A única coisa que eu percebo assim no meu sensor é que nós estamos muito mais envaidecidos de não ser mais cegos do que vendo de fato, de verdade, alguma coisa. Então, eu creio que nós precisamos, assim, nesses dias aqui, vamos quebrantar, o Senhor vai tocar a nossa visão. Eu não creio que nós vamos ver as coisas distintamente, mas nós precisamos ver hoje um pouquinho mais do que vimos até aqui. Porque senão nós vamos ser sempre só melhor que o cego. Quem saiu do Egito só era melhor do que quem estava no Egito, ainda não estava em Canaã. E eu creio que nós estamos nesse lugar. Até o pastor Luiz Hermínio, ele tem falado uma coisa: irmãos, o tempo de denunciar já foi, agora a gente precisa construir. Agora a gente precisa construir. Porque eu temo Deus estar num lugar de ser um pregador só melhor do que aquele que cobra, mas gostar da oferta igual, coisas do gênero, você entende? Ser uma igreja só melhor do que aquela que não faz campanha ou coisa do tipo. Eu creio que a gente precisa sentar, se ouvir, aprender uma porção de cada um, ouvir a Deus, e a gente deixar Jesus tocar para a gente ver um pouco melhor. O que você está vendo? Então eu creio que isso vai nos ajudar muito. Então nesses dias aqui, eu creio que a gente pode se render a um lugar de Deus melhorar a nossa visão, melhorar a nossa capacidade, porque quando aquele homem disse, eu vejo pessoas como árvores, ele realmente, ele estava num processo de visão, mas ele não podia ainda fazer muitas coisas. Porque quando ele diz que viu pessoas como árvore, eu fico pensando como é que um cego passa a enxergar e diz que está vendo pessoas como árvore. Porque um cego não sobe árvore, o máximo que ele podia era encostar no tronco de uma árvore para pedir esmola. Então, quando ele viu uma pessoa, ele queria ser uma árvore, mas só o tronco que ele está vendo. Ele está super influenciado pela sua visão ainda de cego. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar nesse lugar, né? A gente aprender de fato a ver, de começar a construir algo a partir de uma visão mesmo, de quem agora não está só na condição de ser melhor de cego. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, às vezes é tão complicado. Você vê gente que está com 20 anos de ministério, o cara ainda está mostrando tiro aqui, tiro ali, tudo que ele tem de bom foi aquilo que o diabo fez na vida dele no tempo que ele era ímpio. Entende? Como alguém em Cristo Jesus, ele não tem muita coisa para mostrar, ele está mostrando os tiros ainda, e está falando que comeu víbora de estômago, entrou no cemitério e tal. Isso tem um momento, irmãos. Saulo foi Saulo por pouco tempo, depois ele foi Paulo para o resto da vida. Então assim, já chega quando a gente se achava que estava na religião, coisa, já está bom, agora já deu, agora vamos construir, mostrar que não estamos de fato, de verdade. Vamos para esse lugar juntos, amém? Vamos para esse lugar juntos, vamos dar as mãos juntos. Uma outra coisa que eu tenho, como diz o pastor, como eu tenho uma palavra definida, eu só falando do meu coração, né? Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. E o bom de falar com homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus é que a gente não precisa ficar muito tendo que abrir e ler longos textos, porque todos já conhecem, né? Os fatos da Bíblia, todos nós conhecemos. Mas se você abrir em
Segundo Reis, no capítulo 18. Está um silêncio meio intimidador para quem está aqui em cima, mas mesmo assim eu vou tentar me encorajar e continuar, gente. Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Ajuda, Senhor. 18, né? Eu falei, né? Agora vou esperar um pouco. Opa. É 2 Reis, no capítulo 18. Então, Ezequias, todo mundo conhece o reinado de Ezequias, a história de Ezequias, mas, pelo menos, eu vou ler e pincelar alguns pontos que eu acho que é muito relevante. Diz assim: eu sei que você já pregou sobre Ezequias e tem muitas situações, mas eu gostaria de me ater a um ponto, irmãos, que eu creio que é relevante para a história e para o histórico de cada um de nós enquanto ministério. Diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe prestavam culto, ou lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria. Irmãos, a história de Ezequias, para mim, por aquilo que eu tenho lido da igreja e totalmente me inserindo nela, e certamente sem tentar ser humilde, muito inserido nela, porque a gente tem uma trajetória muito boa como ministério, Mevan, e eu confesso que também no cunho pessoal tenho experimentado uma trajetória muito, muito boa, mas eu tenho pensado sobre algumas coisas que, ao sentar na mesa e nos bastidores com os pastores, percebemos que há dores muito parecidas, há questionamentos muito parecidos. E uma coisa que eu vejo na vida do rei Ezequias é porque, irmãos, a Bíblia deixa muito clara que depois dele não houve quem trabalhou igual ele, quem fez o que Ezequias fez. Ezequias foi aquele cara crente, aquele cara que se converte com uma conversão profunda e que tem aquele chamado louco e que se entrega mesmo a Deus, e que a família não entende, muitos amigos não entendem, aquela história que é muito parecida comigo e com você que está aí. Eu sei, porque quem tem um chamado e pastoreia e lidera nos dias atuais, quando eu percebo, irmãos, a história de cada um que tem um chamado, que se torna um líder, um pastor, um pregador do evangelho, a conversão dele não foi como a grande maioria, a conversão dele é diferenciada. O novo nascimento dele já vem meio cavalar, é coisa pancada assim. E Ezequias foi esse cara, e ele chegou ao ponto naqueles dias que Ezequias assumiu.
Ele começou a restaurar tudo, ele foi derrubando os postes ídolos, ele restaurou o sacerdócio levítico, ele restaurou, ele retomou a festa da Páscoa, ele restaurou o templo. Não dá para ler aqui, você sabe, ele fez coisas profundas, e ele entrou num lugar em Deus tão forte no seu chamado e no seu ministério, que ele atraiu o maior principado da época, que era o rei da Síria. O maior principado. Ele foi tão fundo que ele atraiu, ele decidiu que não ia mais estar subjugado a um sistema. E quando ele decide fazer isso, irmãos, ele ficou muito estranho para ele, porque ele era simplesmente o governador de Judá, e a Síria era a Síria. Então seria como querer mexer com os Estados Unidos hoje. E a Síria cercou Judá, eles romperam um fisco, não entrava nada dentro da cidade, não entrava nada, não entrava comida, não entrava nada. E ele enviou mensageiros que vinham intimidar, a ponto de alguns deles chegassem: gente, vocês falam só, não precisa falar na nossa língua não, no aramaico, fala na língua de vocês que nós entendemos. Eles ficaram tão com medo, porque o povo, os soldados, tudo começaram a ouvir, e ele ficou numa situação muito, muito difícil, porque estava muito crente, porque fez coisas fantásticas de restauração espiritual. Não houve outro que restaurou, que fez restaurações espirituais como Ezequias fez. Até que quando o rei da Síria fecha o cerco mesmo, e ali, num estalo de dedo, o rei da Síria demolia tudo aquilo. Aí Ezequias foi orar, Ezequias vai falar com Deus, e eu gostaria que você visse a oração de Ezequias comigo, está no capítulo 19. No versículo 14, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor e ouve, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre o Senhor os seus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assombraram todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não era, senão obra de mãos humanas, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Irmão, é tão fantástico e tão aplicativo para a vida de muitos de nós e da igreja hoje, dos ministérios hoje, porque o cara começou tão crente, o cara começou tão zeloso, o cara começou tão restaurador, a vida dele, as práticas espirituais era tão profunda, e ele chegou a provocar o maior principado da época, que cercou, e zombou, e ridicularizou, e mandou uma carta, um envio do inferno escrito aqui: eu vou acabar com você, você não se render. Aí ele pega a carta, ele vai para diante de Deus com a carta, e ali não tem pedido dele, ali não tem a vontade dele, ali não tem nada a ver com ele. Ele diz: Deus, só tu és Deus, tu és Deus da terra, tu és Senhor dos tronos, tu és o Xarabacaia, Deus, o Senhor é fantástico.
Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor, Tu és tudo, Deus, Tu és coisa fantástica, é o Senhor. Irmão, e o inimigo querendo comer o corpo dele vivo, e ele está com Deus exagerado. Só que ele não está num êxtase de quem, numa fé cega, não. Ele diz: Deus, verdade é que aonde o Senhor botou a mão, ele acabou com tudo, mas agora ele mexeu com o Senhor. Então Deus te move, Deus ouve a nossa oração e mostra aqui nessa terra que Tu és Deus, Tu é fantástico, Tu é glorioso. Ele não pediu nada para ele não tinha o sentimento, ele disse: Deus me livra, Deus, eu não quero morrer. Não tinha nada disso, irmão. Irmão, ele estava na prova, não tinha dinheiro para o ministério, não tinha muita coisa, tinha nome, não tinha reconhecimento, não tinha nada. Tem um líder perseguindo ele ainda para ajudar, e ele estava crente no último, e Deus era fantástico. Quem lembra disso? Quem lembra que um dia as dificuldades não foram nada para a nossa vida de jejum, de oração, de entrega, de amar a Deus e de Deus ser fantástico? O que acontece? Deus enfia um anzol no nariz daquele cara, como falou. Pá! Irmão, no outro dia que cai o rei Senaqueribe pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, através de Ezequias, bom, Ezequias venceu Barcelona. Bom, o jogador de Ezequias, que valia 15 mil reais, agora valia 600, 700. Todo mundo temia Ezequias. Ezequias foi conquistando coisas. Ezequias foi negligenciando a sua casa. Ezequias foi se achando. Ezequias foi se achando que é fora o privilegiado com Deus. Foi. E Deus, que ama, que é apaixonado pela gente, que é louco de amor, Ele deixa Ezequias adoecer. Ele deixa Ezequias adoecer. E quando Ezequias adoece, Deus manda um profeta lá e diz: olha, Ezequias, você põe a sua casa em ordem. Você põe a sua casa em ordem, porque você não vai viver. Eu já falei aqui mesmo, nesse lugar, e vou repetir. Irmãos, Ezequias levou o ministério dele num lugar tão alto, e a casa dele ficou num lugar muito baixo. E Deus foi dar uma chacoalhada com ele. Deus não queria matar Ezequias, mas Deus disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Cada vez que Deus sobe um nível no seu ministério, Ele dá uma balançada na sua casa. Parece que as coisas regridem. Não, é Deus dizendo: sobe um nível também a sua casa, para que o teu ministério não venha engoli-la. Irmão, você vai ver qualquer líder. Você pode ver um líder que tem a sua casa quebrada e que não falta unção, mas você nunca vai ver um líder que tem a sua casa em pé e lhe falta unção. Isso você não vê. Glória a Deus, maravilha. Aí Ezequias, quando recebe aquela sentença de morte, irmãos, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo capítulo 2, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20. Eu quero chegar lá com aqui. 20, diz assim: naqueles dias, versículo 1,
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E ele disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque mormerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: olha a oração de Ezequias, irmão. Lembra-te, Senhor, peço-te que lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: bom, você já sabe, ele recebe. Irmãos, quando ele não tinha nada, quando ele estava debaixo de perseguição, Senaqueribe cercado, aquele cara estava crente no último, ele ia morrer, a cidade ia acabar com tudo. Ele vai orar e diz: Deus, tu és poderoso, o Senhor que é Deus, Senhor, põe a tua mão, mostra que tu és Deus. Agora, irmãos, Ezequias está num lugar que quando Deus diz: você vai morrer, Deus, eu não mereço. Deus, eu sou um cara bom, Deus, dá uma olhada, vê o que eu já fiz. Eu não quero sofrer, Deus, eu não mereço morrer não. O Senhor, eu acho que não está num julgamento muito correto comigo. Aqui Ezequias acha que tem um fórum privilegiado com Deus. Irmãos, e a gente vai andando no ministério, depois de algumas conquistas, a gente vai se achando meio imune. A gente entra num litígio com alguém, vai orar, acha que Deus vai matar outra pessoa. A gente prega coisa para os outros fazer que a gente não faz, e a gente vai indo de um jeito. A oração de Ezequias que já era outra, totalmente. Ele já está dizendo: Deus, o Senhor não prestou atenção no que eu sou, não. Eu não mereço morrer, não, Deus. Eu não tenho que estar passando por isso. Bom, a primeira oração de Ezequias, Deus era tudo, ele nem pensou nele, nem. Agora não. Agora ele estava tão crescido na sua carne, na sua presunção. Ezequias passava tardes com Deus, aquele calvário, sem ter uma palavra para pregar, orando. Agora ele já tem algumas mensagens que é só acionar, já vem. Para que já é uma hora a mais, que afinal de contas o Flamengo jogando 5 horas da tarde, o culto dá certinho, começa às 7h30, ainda dá para até ver o jogo antes de ir para o culto e coisa do tipo. Irmãos, a trajetória de um homem. Ezequias, quando ele faz a primeira Páscoa, é tão lindo, porque ele manifesta a graça. Chamou todo mundo, veio para Jerusalém, e ele foi fazer a Páscoa. Só que era tanta gente, não deu tempo de todo mundo se purificar. Ele chega para Deus e diz: Deus, Senhor, não deu tempo para todo mundo se purificar, Deus. Não dá para o Senhor permitir que quem não se purificou também tome a ceia, tome a Páscoa. E Deus disse: meu filho, isso é graça, deixa. Ok, vai, pode todo mundo. Irmão, só que era um processo de restauração, era um recomeço. No ano seguinte todo mundo tinha que estar purificado. Aquilo já não vale mais. Aquilo já não poderia funcionar mais para o ano seguinte. Então, quando Deus traz uma visitação para a gente, Ele faz coisas fantásticas, Ele permite coisas que são fantásticas, pelo movimento daquele momento. Mas em outro tempo já não dá mais. Por quê? Porque eu já não sou mais criança. Por quê? Porque eu já não estou mais desavisado. Por quê? Porque, irmãos, nós corremos um risco de cair nos mesmos lugares que muita gente que a gente criticou caiu, e a gente só caiu de uma forma diferente. Como diz o pastor Luiz Hermínio, tem os irmãos que perguntam: pastor, falaram que se cai para trás é do diabo, se cai para frente é do espírito. Pastor, você cai para o lado que não dá problema.
Em situações muito adversas, nós já fomos muito mais entregues, muito mais arrojados. Agora, irmãos, com tantas revelações que o reino nos trouxe, nós somos muito mais presunçosos do que voluntariosos. E a voluntariedade ainda é a marca de quem. Por isso que Davi, quando ele foi orar no Salmo 51, Davi não disse assim: Deus, por favor, faça com que eu não adultere mais. Não. Ele: Senhor, me devolve o espírito voluntário, porque foi por isso que eu caí. E quando a gente perde a voluntariedade, o próximo passo é a gente dizer que a nossa equipe, a nossa igreja não tem compromisso. Não é não, irmão, é nós que perdemos a nossa voluntariedade, e isso toca a vida de quem está ao nosso lado. E a gente reclama de fulano que não foi no culto. Irmão, tem muitos cultos que a gente vai porque a gente tem o pastor. Você não ia. Mas no outra segunda-feira vai cobrar de quem não foi. Se eu estou errado, me diz aí, gente. Aí Deus dá mais 15 anos para ele. E você já sabe a história. Ele fala assim: Deus, como é que eu sei que vou viver mais 15 anos? Ele disse: você olha no relógio de Acais. Acais era o pai biológico. E até ali Deus falava que ele tinha feito tudo segundo seu pai Davi. E agora Deus disse: você olha para o relógio de Acais, que eu vou atrasar o sol aí, agora você vai. Agora, irmãos, Deus está dizendo: você está saindo do Kairos, vai entrar no Cronos. Já que você não quer morrer, você vai sair do relógio de Davi, que é o relógio de Deus, e você vai sair do tempo de Deus e vai entrar no tempo do homem. É melhor morrer no tempo de Deus que ficar vivo no tempo do homem. Porque se ele escolhe morrer ali, irmão, aquele homem, ele era a nossa referência. Mas ele disse: eu não quero morrer, eu não quero sofrer, Deus, eu não mereço isso. E Deus fala: então você vai viver no tempo de Acais, você vai sair do tempo de Deus. Aí você sabe a história. Nesses 15 anos, ele já era Manassés, não quero entrar nesse texto. Chega um momento que os príncipes da Babilônia começam a visitar ele. Foram visitar ele, e a Bíblia fala que ele mostra todos os tesouros para os príncipes da Babilônia. Todos os tesouros que tinha em Jerusalém, ele mostrou para os príncipes da Babilônia. Aí o que acontece? Quando os príncipes vão embora, Deus, que ainda estava investindo na vida daquele homem, vai atrás dele. Ele disse: o que aconteceu, meu irmão? Quem é esse pessoal que estava aqui? Vão ler. Vão ler, está um pouquinho mais para frente. Capítulo 20, versículo 14. Diz assim: então Isaías, ele mostrou toda a casa, mostrou todos os tesouros. Tá, vamos pegar o 13 para nós saber. 13 vai dizer assim: Ezequias se agradou dos mensageiros, ele mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, tudo quanto se achava. Ele mostrou as armas dele, ele mostrou o ouro, a pureza. Ele não vamos entrar nem no óleo da unção, nada. Ele entregou tudo, mostrou tudo, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio de Ezequias não lhe mostrasse. Versículo 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens? Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto a mim, tudo quanto há em mim, em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Irmão, é tão interessante que Ezequias chegou num ponto, ele já não tinha noção que ele estava desviado.
Ele estava escondendo, não. Ele não escondeu. Ele não escondeu. Sabe, um dia um irmão de fé mesmo, disse para mim assim, ele disse, está querendo vender o carro. Ele disse, pastor, o teu carro está inteiraço, pastor. Só tem muita quilometragem rodada. Isso aí a gente dá um tapinha no velocímetro, porque ele está muito conservado. E presbítero, e está muito conservado. Se dá um tapinha lá, porque vende isso aí tranquilo, teu carro é conservado. Irmão, ele está falando com o pastor, ele não tem noção, ele estava tão puro. Não, porque, irmão, o desviado que sabe que está desviado, ele não fala, ele te engana, ele te mente. Agora, o desviado que não sabe, ele fala. Ele disse, Deus, o profeta disse, o que você fez? Que esses caras vieram da Babilônia, e daí o que aconteceu? Não, eu mostrei tudo. Irmão, o cara a mente, a consciência já está cauterizada. A consciência já está cauterizada, ele já não tem noção, irmãos. Entra em pontos cegos. E é terrível os nossos pontos cegos. O que é um ponto cego, irmão? Ponto cego não é aquilo que você não vê. Ponto cego é aquilo que só você não vê. Isso é um ponto cego. Aquilo que só você não vê. Bom, esse homem, ele já estava... A Bíblia diz que o orgulho subiu, a presunção dele subiu. Ele já estava num ponto, irmão, que ele estava conversando normal, como se aquilo fosse normal. O rei da Babilônia, os príncipes da Babilônia, mostrei todos os meus tesouros. Irmãos, aqui, aonde está o teu tesouro? Ali, quando o nosso coração ele já é atingido, ele já é tocado pelos preceitos da Babilônia. Irmãos, agora precisa entender. A Bíblia fala de territórios, tem 3 territórios, é o tripé territorial da Bíblia, é Egito, Canaã e Babilônia. Egito fala do homem e a mulher sem Deus. Babilônia fala do homem e a mulher de Deus fora da terra da promessa. Na Babilônia, você perde a terra da promessa e você não sabe. Você não percebe. Na Babilônia não tinha perseguição. Na Babilônia, eles pediam, toca os hinos para nós aí. Ou só adora, vocês adoram, nós tocamos, vamos fazer assim. E a gente vai entrando em concessões com a gente mesmo. E tem coisa, e a gente transforma algumas bênçãos de Deus em maldição. Por exemplo, tem muita pregação já que você sabe, é uma bênção que às vezes vira maldição. Ter vencido Jericó é uma bênção que te amaldiçoa em Ai. Porque para vencer Jericó, eles foram consultar Deus. Para lutar com Ai, não. É pequeno, já venci Jericó, já venci batalhas maiores. Aqui. E a gente vai se perdendo aí. Um homem que começou de uma maneira que a própria Bíblia diz que ele fez tudo igual o pai Davi. Ele fez coisas fantásticas. Mas ele foi negligenciando a casa, foi negligenciando o princípio. Daqui a pouco ele já estava anestesiado, já não tinha mais noção. Aí vem a sentença. Você sabe, é o versículo seguinte. Eu posso até continuar com você. Depois da sua dormência, irmãos, a dormência, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando Naamã vai ser curado da lepra? Irmãos, a lepra na Bíblia, ela não é uma doença física, a lepra na Bíblia é uma doença espiritual. Por isso que Jesus diz assim, ide, curai, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Por que Jesus, na mesma frase, ele manda curar os enfermos e purificar os leprosos? Se leproso fosse um enfermo, já curar o enfermo já estava dentro. Não,
Por quê? Porque lepra é uma doença espiritual, porque lepra tinha uma liturgia. A lepra, ela era monitorada pelo sacerdote. A lepra, quando você vai ler, os tipos de lepras todos tinham que ser monitorados pelo sacerdote. Camarada que não tem prestação de conta com o sacerdote. A lepra, irmãos, era uma doença espiritual. Porque é doença de crente, não está falando. É doença de crente. Meu irmão, quem mergulhou no Jordão para ser salvo, mergulhou só uma vez. Agora, para ser purificado, teve que ser 7. Porque para ser salvo, uma vez dá. Mas a purificação. E a lepra, quando a gente pensa em lepra, o que a gente pensa? A gente pensa dedo caindo, pele caindo, não. A lepra, o grande mal da lepra é que a pessoa leprosa, ela perde a sensibilidade. Ela perde a sensibilidade. O que acontece? Pode ter um ferro quente, enfiar uma faca, ela não sente. É quando ninguém mais ministra na pessoa, ninguém mais toca nele, ninguém mais ministra nele. Ele não tem mais sensibilidade, não toca, ninguém mais toca, ninguém não ouve mais ninguém. Ele já está tão a chão. E isso é lepra. E a lepra não é uma coisa que Deus quer curar. Lepra você não cura por imposição de mão. Lepra você cura mergulhando no Jordão. Porque foi tão interessante que quando Naamã chega na frente da casa de Eliseu, Eliseu manda manda um secretário, para você se jogar no Jordão 7 vezes. Está escrito assim: Naamã diz consigo mesmo, indignado: eu pensei que ele vinha montar o Itamaraty para receber o chefe do exército, o rei da Síria, um tapete vermelho. Por quê? Porque ele foi a Eliseu, naquele encontro, ele estava indo como chefe do exército, o rei da Síria. Eliseu estava esperando o leproso. E a gente, às vezes, irmãos, como pastores, ministros, nós achamos que nós vamos para Deus como chefe do exército, o rei da Síria. Deus está esperando o leproso. Ele quer limpar o leproso. E era uma coisa terrível, porque quando ele saía na rua, ele era o chefe do exército do rei da Síria. E em casa a esposa dormia com o leproso. E às vezes a gente no púlpito, a gente é o chefe do exército do rei da Síria, mas em casa a esposa dorme com o leproso. Os filhos têm que receber o leproso em casa. Porque quando tira toda aquela indumentária que faz dele alguma coisa diante do povo, só sobra a lepra em casa. E é os da casa que tem que... E isso, irmãos, por incrível que pareça, são as coisas boas que nos dão, as bênçãos de Deus. Eu vou falar, irmãos, a modernidade, as bênçãos que a modernidade trouxe, se a gente não cuidar, ela nos amaldiçoa. Irmão, tem uma televisão na sala que junta toda a família para assistir, não é uma coisa ruim. Agora, ter dinheiro para botar uma em cada quarto já complica, você percebeu? Bom, eu não tenho nada contra o dinheiro, nada contra a modernidade. Eu só gostaria que a gente pensasse sobre como a modernidade, ela nos roubou os valores de Deus. Como os quesitos da Babilônia entraram nos nossos tesouros. Entraram nos nossos tesouros. Eu e a Lulu, nós temos só um carro. E é uma prova, a gente quase que briga direto por causa disso. Porque ela tem que fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas, as demandas são grandes, aí eu saio, aí eu atraso, aí complico o compromisso dela, aí daqui a pouco ela sai, atrasa, complica o meu compromisso, é horrível. E a gente é tentado comprar outro carro. E é bênção, irmãos, ter mais um carro. Se você, não estou reclamando que eu não quero ter dois, não. Se você quer dar o seu, dá pra gente. Só que é assim, você já viu que quando você tinha um carro só, vocês podiam brigar por causa do carro, mas estavam sempre juntos andando no carro.
Agora não, como já vai chegar atrasado, já sai um aqui, já se encontra no culto, já vai embora, a gente nem de carro não anda mais junto. Nem de carro a gente não anda. E depois que acostuma, acabou. É um tesouro que o modelo da Babilônia vem. Valores. Quantos estão comigo? Aí vem a sentença, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma disso diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias: boa, miserável, boa. Irmão, quem viu esse homem começando? Quem viu esse homem começando? Boa essa palavra, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, não vai pesar sobre mim. Irmãos, com todo respeito, nós, irmãos, que estamos acreditando, que estamos rompendo com as cadeias da religião e entrando no movimento do reino de Cristo, nós precisamos ter os valores do reino de Cristo. A nossa casa, esse homem, ele teve a casa dele, ele foi cortado ali, os filhos iam ser eunucos. Sabe o que é filho? Eunuco, você sabe, ele não ia ter neto. Deus estava dizendo, acabou aqui. Porque se os seus filhos viver os preceitos da Babilônia, acabou. Você já não tem, você tem uma linhagem só de genes, só de sangue. Você já não tem mais um legado que você deixou. E hoje, a gente, em nome do reino, a gente quer fazer tantas coisas na rua, para a cidade, e glória a Deus. Só que assim, vamos obedecer a ordem de Deus. Quando eu falo ordem aqui, eu não falo mandamento, mas o sentido ordinário de primeiro e segundo. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, então, irmão, primeiro é a casa, depois a cidade. E tem gente que quer cuidar da cidade e não consegue nem proteger a sua casa. Vamos respeitar o sentido ordinário. Primeiro a casa, depois a cidade. Eu vou falar por quê. Posso pedir para você abrir uma Bíblia uma última vez? Não, vai ser a última vez não, acho. Eu vou ser bem rápido, mas não vai ser a última. Jeremias capítulo 9, abre aí, por favor. E não vou ler, para quem não ia falar nada. Espera aí, Jeremias 9. Jeremias 9. Não dá tempo de ler esse capítulo todo, ele é fantástico. Eu tenho certeza que depois você não vai resistir, você vai ler ele, graças a Deus. Mas no versículo, Jeremias 9, versículo 21, 9, 21, o profeta vai dizer assim, ó: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens porque a morte subiu pelas janelas e entrou nas nossas casas, nos nossos palácios. E isso foi destruir as crianças nas ruas, e foi destruir os jovens nas praças. E nós estamos querendo resolver os problemas das ruas, das praças, quando a morte só existe nas ruas da praça, porque ela entrou dentro das casas. Ela entrou no primeiro na casa. Então, agora vamos trabalhar para a cidade? Vamos trabalhar para a nação? Vamos. Mas as mortes, elas entraram onde? Por favor, abra Lucas 9 comigo, irmão. Se me dá 6, 7 minutos, eu vou encerrar. Lucas capítulo 10 ou 9, eu vou ver certinho aqui.
Pastor Adalberto, meu Deus. Passou de honra, meu irmão. Está aí. Lucas capítulo 10. Irmãos, por favor. Versículo 1. Lucas 10, 1. Tem uns esfoliamentos aí. Mas é Lucas Evangelho 10, 1. Diz assim, ó, depois disso o Senhor designou outros 70. E os enviou de 2 em 2 para que os procedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou a messe é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, ou ceifeiros para a sua seara. Aqui Jesus manda os 70 de 2 em 2, amém? Manda visitar as casas, versículo 5. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Versículo 17, irmãos, depois da missão, eles voltam para prestar conta com o mestre. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará danos. Irmãos, aqui está a primeira viagem, o primeiro movimento missionário de Jesus. Ele pega 70 e envia de 2 em 2. Vocês vão de casa a casa. Você bate na casa, você evangeliza. A casa que receber você, se tiver um filho da paz, a paz vai entrar ali. Senão, a paz vai voltar para você. E tem mais, gente. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. E eles vão para essa missão. E a missão é fantástica. Jesus viu Satanás caindo como raio. Quando eles voltam, eles: mestres, coisa fantástica aconteceu, o senhor nem sabe. O que foi? Os demônios se nos submetem, irmãos. Se Jesus mandou de casa em casa e eles voltam com o histórico que tiveram que expulsar demônios, os demônios estavam onde? Os demônios estavam onde? Nas casas. E Jesus diz: mas eu quero que vocês orem, porque a seara é pouca, é pequena, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Ora a Deus para que Deus envie ceifeiros. Jesus estava dizendo: os grandes ceifeiros não são formados em seminários teológicos, mas nas casas que são limpas por demônios. Dali saem os ceifeiros, dali saem homens e mulheres que podem ir para a praça. Por quê? Porque sua casa está limpa. Então vamos fazer a obra de Deus. Nós vamos fazer a partir de casas limpas de demônios. Então os ceifeiros da messe do Senhor vão para a cidade fazer a ruaça. E eles voltam dizendo: pastor, os demônios se não são... Jesus manda de casa em casa. Eles voltam dizendo: o negócio foi só diabada, só capetada. Onde? Dentro das casas. E o ceifeiro, irmão, vai nascer de uma casa que é limpa, que saiu os demônios, que Babilônia não toca mais lá dentro. Que, irmão, que a nossa cabeça, a Babilônia é a igreja. Não, a Babilônia começa em casa. É os tesouros que são abertos. Por isso, em nome do reino, se nos intitulamos, irmãos, homens e mulheres do reino, não vamos colocar roupa nova em coisas velhas. Nós precisamos recuperar os valores de Deus, a começar em nós. Deus nos faz, Senhor, enxergar, nos faz ver como fazer, nos faz ver, Senhor, a partir de casas limpas, ministérios fortes para ajudar a cidade. Porque os ceifeiros que Jesus aquele dia esperava sairiam das casas que seriam limpas de demônios. Casas onde ele pode voltar, estar ali, ter o seu lugar ali. Casa, irmãos, que a comunicação é um falando no ouvido no outro, não é o WhatsApp. Casas que possam sentar de novo, irmãos, casas fortes, casas saradas. Nosso evangelismo ainda vai. Eu sou um apoiador, irmãos, dos evangelismos de ruas.
Um dia o pastor, acho que foi o pastor Júnior que pediu para mim, não foi que ele pediu, ele deixou eu dar uma palavra na EMAP do reino, da obra da justiça social. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na EMAP da justiça social? Lá todo mundo odeia pastor e igreja, porque o pessoal que faz obra social, eles têm pavor de Juscelio da vida, porque eu já tenho cara de igreja, congregação. Tem gente que pergunta se eu já não fui padre. Eu digo, quase. Eu digo, o que eu vou falar para esses irmãos? Eu digo, eu vou falar qualquer coisa para não apanhar aqui, já está bom, eu pensei. Mas eu comecei dizendo para eles, irmãos, a missão nas ruas se faz com as casas que nas ruas estão. A obra de Deus que você vai fazer nas ruas, você vai fazer a partir das casas que nas ruas estão. E todo mundo sabe, que nós que cuidamos de casa de recuperação, quando você vê aquele moço com problema de dependência química, a vontade lá, a pastora Esther, que é uma mulher que tem um trabalho fantástico, lindo com os familiares. Por quê? Porque quando eles tocam no moço, na moça dependente química, eles sabem que ela só é uma febre, só é onde se instalou o sintoma, o problema está na casa. E todas as debilidades, as enfermidades que hoje permeiam no movimento igreja, ainda é em função dos nossos próprios lares, nossas próprias casas. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu amado, eu quero orar com você agora, mas eu quero declarar que você seja um ceifeiro daquele que Jesus falou, um ceifeiro que brota a partir de uma casa que foi limpa, uma casa onde a Babilônia não tem o seu lugar, uma casa que não tem medo de ser quadrada. Porque, irmãos, tudo virou religião agora. Ser obediente virou religião, ser organizado virou religião, respeitar as autoridades virou religião, tudo virou religião. Como é que estamos vendo? O que estamos vendo? Ser só melhor do que o cego não adianta. Nós precisamos ver alguma coisa, porque senão nós só vamos ter condições de guiar o cego, não quem vê. Nós precisamos melhorar a nossa visão. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o que eu te peço, Pai, é que nesses dias, Senhor, aquilo, Senhor, que nós só sabemos, mas não conseguimos fazer, aquilo, Deus, que de certa forma nós já entendemos, mas não conseguimos dar uma resposta. Senhor, homens e mulheres que aqui estão, Deus, vendo pessoas como por um lado, Deus, sente a alegria de não estar mais na religião, mas por outro lado, se vem tão impotente, Senhor, para os desafios que se apresentam. Ó Deus, só saber, Senhor, que o Senhor ama a família hoje não está sendo suficiente. O Senhor nos ajuda a não perder a nossa, e a partir da nossa poder ajudar a outros. Nos ensina, Pai, a irmos além das pregações. Nos ensina, Senhor, a ir além das exposições das verdades bíblicas que reveladas nos são num quarto às vezes. Nos arranca de todo tipo de vaidade, Deus. Pai, devolve a paixão, devolve as lágrimas, devolve o choro, Senhor, porque nós, Deus, precisamos delas. Sabemos, Deus, que elas existem, mas não as encontramos em nós muitas vezes, Deus. Nós clamamos. Eu clamo, Senhor, como aquele homem que via pessoas como árvores. Senhor, toca a nossa visão. Nós não queremos ser aqueles que só têm crítica para quem é cego. Deus, nos ensina a enxergar. Queremos ser construtores mais do que denunciadores. Oh, Espírito Santo da verdade, vem, traz um batismo sobre esse retiro que nós nem poderíamos imaginar, nem teríamos coragem de orar. Mas o Senhor ainda é Deus que batiza, o Senhor ainda é Deus que toca, o Senhor é Deus da primeira oração de Ezequias, é Deus que não perde batalha, é Deus que guerreia as causas
poderosas. É Deus que está no trono imbatível. O Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o guerrilheiro de Israel. Vem, batiza esse retiro com o poder da tua glória e do teu Espírito, Senhor. Oh, meu Rei da glória, toca os nossos olhos, Senhor. Amplia a nossa visão. Amplia a nossa visão. Amplia a nossa visão. Senhor, traz recursos emocionais, recursos psíquicos. Senhor, nos ensina a lidar com as artimanhas que o diabo hoje tem infiltrado. Deus, está tudo tão, o errado está tão parecido com o certo, o mal está tão parecido com o bem. Meu Deus, está tudo tão, Senhor, é o tempo, Deus, das falsificações. É o tempo, Senhor, do genérico. É o tempo, Senhor, da maquiagem. É o tempo do Photoshop. É o tempo, Senhor, de que aquilo que é de plástico parece ser de ferro, aquilo que é de cera parece que está pronto para ser comido, Senhor. Mas no reino do Espírito, não deixa o teu povo ser enganado. Haja um batismo de sanidade, haja um batismo de discernimento, haja um batismo, Senhor, de compreensão, Pai, em nome de Jesus. Guarda a casa dos teus filhos. Guarda os filhos, guarda as filhas, guarda os matrimônios desses homens, dos filhos desses homens que estão aqui. Guarda, Senhor, os matrimônios que estão em crise, de filhos de homens e mulheres que estão aqui. Pai, toca os matrimônios de homens e mulheres que estão aqui, que amam o chamado, Senhor, que amam a Bíblia, mas hoje não conseguem desenvolver o relacionamento saudável com o marido e com a esposa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, arregimenta o teu povo, Deus. Senhor, arregimenta o teu povo, Senhor. Baixa um download, Senhor, no nosso espírito e no nosso entendimento, no nosso coração, para entrarmos nos lugares hoje, não para apanhar, Senhor, mas para resistir, para vencer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, volta ao choro, Senhor. Que aquele que não ore, Senhor, volte a orar. Que aquele que ora, para de criticar aquele que não ora. Deus, traz o sentimento de Cristo sobre a tua igreja, Senhor. Leva-nos a esse lugar. Oh Espírito, fique de pé comigo. Pastor Luiz, por favor. Oh Espírito, a morte sempre entra pela janela. Ela sempre entra pela janela. A ambição. A ambição. A morte entra pela janela, expulsa dos palácios as crianças e os jovens. Criança fala de pureza, jovem fala de força. E é tão interessante, hoje no almoço nós estávamos falando sobre isso. Quando a unção vem, você percebe que ela chegou. O problema é que depois você se acostuma tanto com ela, que quando ela vai, você não sabe que ela foi. Quando Sansão se levantou e disse: sairei como das outras vezes, a Bíblia diz: mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Então Deus teve que deixar que ele fosse cego, para que ele pudesse voltar ao seu propósito. Deus teve que deixar Paulo cego para que ele pudesse enxergar. Sansão cego
foi rodar a moinha até que o cabelo da cabeça começasse a crescer de novo, até que ele voltasse ao propósito, até que um dia ele estendeu as mãos sobre as colunas e fez uma oração. Ele não disse mais: eu matei 1000 filisteus. Ele disse: morra eu com os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. E cumpriu o propósito do Senhor que Deus tinha falado à mãe dele: ele vai nascer um menino que vai destruir os filisteus. Mas para cumprir o propósito ele teve que morrer. Você está disposto? Vou falar uma coisa que o meu irmão tem dito sempre, o Júnior: esse não é um bom tempo para você andar perto de nós. Pense bem, porque é um tempo que Deus está fazendo uma inspeção em nós, em todos nós, em você também. Nós já tivemos aqui no ministério tempos de visitação, tempos de suprimento. Era tanta visitação, tanto suprimento, e agora nós estamos sendo inspecionados por Deus. Todos nós. Isso não é privilégio de uma pessoa, é de todos nós. E eu louvo a Deus. E vai suportar quem tiver que suportar, e quem não suportar vai sucumbir, vai ficar cego para que possa enxergar de novo. Amém? Eu quero terminar. Eu sou religioso. Eu queria fazer uma oração, como o Juscelio já fez uma oração aqui, mas eu queria, não quero ser redundante e não quero pregar em cima do que ele já falou. Eu não gosto disso, de alguém pegar o microfone e fazer tudo de novo. Acho que Deus já falou o que ele tinha que falar aqui, amém? Mas a gente podia orar e dizer: Deus, eu quero ver de novo. Se eu perdi em algum lugar a visão, eu quero ver de novo. O objetivo desse retiro é voltar para casa. Não é dizer: o irmão tem que voltar, o irmão não. Fala para você, seu infeliz. Você tem que falar é para você, não é para ninguém não. Fala para você: eu preciso voltar em alguns lugares que eu deixei para trás. Eu preciso parar algumas coisas para entender o que Deus está falando. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse alinhamento. Obrigado porque começou nesse lugar, nessa altura, Deus. Nessa altura. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama. Obrigado porque o Senhor é um Deus de ternura. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está sempre disposto a fazer de novo, tudo de novo, fazer novo de novo. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não recolhe a sua mão. Obrigado, o Senhor é um Deus que nunca fechou uma porta, deixa sempre aberta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sempre temos uma forma de voltar. Obrigado, Senhor Deus, nós queremos voltar para aquele lugar, Deus. Reclamamos às vezes que não tem sinais, reclamamos às vezes que não tem avivamento, mas nós precisamos voltar para o mesmo lugar, Senhor. O lugar da inocência, não da crítica. O lugar da inocência, não da acusação. O lugar da inocência, não do estender de dedo, mas do estender de mão. O lugar, Senhor Deus, que a gente sempre se achou inferior aos outros, não maior do que os outros. Esse lugar que nós precisamos voltar, Senhor. O lugar de ter o relógio de referência de Davi, não o de Acaz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos feito voltar. Obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Obrigado por esses dias aqui, Senhor. Eu sei que vão ser dias de confronto. Eu sei que serão dias de ajustes, mas nós queremos sair daqui melhores, Senhor. Mais quebrantados, mais, Senhor Deus, despertados
mais recolocados para aquilo que o Senhor tem para fazer. Que nós possamos ter leituras claras nesses dias, Pai, daquilo que o Senhor deseja que a gente entre, Deus, e faça a coisa certa do teu jeito, do jeito certo. Que não demos nome novos às práticas velhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que teu nome seja glorificado. Amém, irmãos?